Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula. E aí vocês pediram que eu voltasse para esse cenário sóbrio, dark, e aqui estou para mais uma aula muito especial, uma aula diferente no que tange o material complementar dessa aula. Você às vezes vai ficar olhando para mim e falando assim, Marina, é a primeira vez que chego aqui, estou chocado. Como assim essa aula é aberta e ao vivo? Pois é, toda quinta-feira e essa é a nossa 39ª aula ao vivo e aberta aqui no YouTube, 5 horas da tarde, nas quintas-feiras. Antes de a gente começar a nossa aula, eu preciso falar da próxima, que é a nossa aula de número 40. A gente vai falar sobre da primeira reunião ao fechamento de contrato, como conduzir o seu cliente. Quem escolhe ser operador de direito, seja juiz, promotor, advogado, qualquer carreira jurídica que seja, escolhe estudar até o último dia da sua vida. Você já ouviu isso daí? Isso é, no entanto, bastante nobre. Quando eu pensei em como é que faz para que nós, advogados, sempre tenhamos um conhecimento atualizado das nossas áreas de atuação. É difícil ser mãe, esposa, pai, marido, amigo, filho, primo, irmão, advogado, atleta. Às vezes, tipo eu, que sou praticamente uma profissional do beach tênis. Preciso falar isso pra vocês. Se você não tá sabendo, é porque você não me acompanha no Instagram. Lá eu mostro toda a minha dedicação no esporte. E como eu consigo encaixar essa realidade de que eu estudarei todos os dias da minha vida até a minha morte? Difícil, não é? Por isso que eu vim aqui com essa aula de hoje pra trazer prática, pra trazer verdade e pra realmente te auxiliar nesse ponto. A gente sabe que tem que estudar muito. Afinal de contas, ser advogado num país como o Brasil é um verdadeiro desafio, com um legislativo que lança a lei mais rápido do que a maquininha de atirar dinheiro que o Silvio Santos tinha antigamente. Lógico que agora toda a galera com menos de 25 anos não entendeu a minha referência. Mas segue, é muito rápido, quase mais rápido que uma metralhadora. E se não bastasse um legislativo extremamente ativo, e não que isso seja no bom sentido, a gente tem ainda o empreendedorismo e uma mudança de hábito de consumo da sociedade que faz com que nós, advogados, também tenhamos que estudar muito sobre como se posicionar, sobre como conseguir cliente, como pensar na experiência do meu cliente. Ou seja, não é fácil, não tô dizendo pra você que é fácil. O que eu tô te propondo aqui nessas 4 técnicas é viabilidade. Vamos lá então. Primeira técnica, escolha fontes. A verdade é que hoje na internet a gente tem muito conteúdo gratuito. Olha só eu aqui, toda quinta-feira, 5 horas da tarde, eu dou aula de graça pra quem quiser, pra quem chegar. Só que isso significa que a gente tá olhando pra um pedacinho. A internet tá cheia de gente entregando muito conteúdo de graça. E aí a gente não pode esquecer, principalmente nós advogados, que sabemos que para quase tudo sempre existem 2 correntes. A gente precisa afirmar exatamente quais são as fontes que nós acreditamos e focar nas fontes que nós acreditamos. Se o que eu falo pra ti quase sempre é uma grande bobeira, a minha sugestão é não consuma mais o conteúdo que eu tenho pra te ofertar e procure alguém que te entregue um conteúdo que funciona pra você. Então, primeiro ponto, escolher a fonte. Como é que eu vou escolher a fonte? É uma corrente que eu acredito? É da forma como eu percebo realmente que as coisas funcionam? Principalmente quando a gente tá falando dessas habilidades. Essas habilidades de administrar, gerir, conquistar. E quando a gente vai pro direito material, ou seja, vamos falar de contrato de compra e venda, vamos falar de incorporação imobiliária, vamos falar de locação. A gente sabe também que existem correntes. Quais são as correntes que você vai seguir e aprofundar os seus estudos? É claro que geralmente você tem 2 opções de correntes, né? A corrente que defende isso, a corrente que defende aquilo. Mariana, eu acredito nessa corrente aqui, ó. É claro que é importante eu saber, ou ter ao menos estudado, o que a corrente 1 costuma falar. Até porque, se em algum momento eu tiver que bater de frente com alguém da corrente 1, eu sei exatamente quais são os argumentos e teses que ele levantará para eu saber vir e cortar. Agora, se eu não defino a minha fonte, eu começo a nadar entre 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí, sabe o que acontece? Eu fico sempre no raso. Eu não vou me aprofundando, porque seria mais ou menos assim, ó, no nosso funil de conhecimento. Principalmente isso daqui é principalmente o que acontece quando a gente tá lá na faculdade, na graduação ainda. Depois que a gente saiu da graduação, a gente já tem que ter uma corrente. Essa é a minha corrente. É igual o pessoal da psicologia. Eu cursei 3 períodos de psicologia, ou seja, eu fiquei 1 ano e meio, eu era uma estudante de psicologia. E aí lá
lá na faculdade, os professores desde o primeiro período falavam muito sobre escolha a fonte. Olha, a gente vai estudar todas as escolas, mas você precisa escolher a sua. Um psicólogo não pode ser freudiano e outra corrente. Você escolhe a sua corrente. Ah, então é Freud? É Freud. Você vai estudar tudo, mas é Freud a tua corrente. E aí na faculdade mesmo já ia fazendo funil. Nós no direito mal conseguem fazer com que os alunos saiam definindo um nicho de atuação, quiçá uma corrente dentro do nicho. Mas é aqui, ó, estudo tudo e vou aprofundando, ó. Ainda dou uma estudadinha, mas eu preciso aprofundar na minha corrente.